aqui algumas razões. Primeiro, Paulo, ele não usa título para se referir a um oficial, tipo diaconisa, nessa passagem. Ele apenas se refere a elas como esposas ou mulheres. É muito claro. Segundo ponto, Paulo faz uma exigência de que o candidato a presbítero ou diácono sejam maridos de uma só mulher. Ele diz isso em 1 Timóteo capítulo 3, verso 2 e verso 12. Mas ele não oferece uma qualificação matrimonial às mulheres. A ausência disso sugere que ele não tinha um ofício distinto no versículo de número 11, referindo-se às mulheres. Terceiro, Paulo faz provisão expressa para o teste de diáconos. 1 Timóteo capítulo 3, verso 10. Contudo, e também para o de presbíteros, né? 1 Timóteo 5, 22. Mas não faz isso no versículo de número 11. De forma nenhuma, para essas mulheres, um tipo de teste. Isso sugere que ele não está pensando no ofício ou até mesmo em oficiais. E um quarto ponto, os versículos 12 a 13, que nos diz, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Os versículos 12 e 13, que nós acabamos de ler, resumem as qualificações de diáconos que Paulo discutiu nos versículos 8º até o versículo de número 10. E o versículo 11 entra como um parêntese no meio da discussão. Paulo faz isso em muitas ocasiões, quando ele está tratando sobre algum tema, ele faz como que um parêntese, ele trata sobre alguma outra coisa e retoma o tema nas suas epístolas. É o que ele está fazendo aqui neste contexto. Ele não está sugerindo de forma alguma que as mulheres elas têm um ofício de diácono na igreja. Esses pontos que nós consideramos e alguns que lerei apresentados pelo pastor Paulo Anglada reforçam então essa realidade. Então, quando Paulo ele fala sobre os ofícios de presbítero e diácono, ele dá tratamento destacado a eles, a esses homens. Paulo também fala sobre o controle que esse homem tem que ter da sua casa como qualificações para o ofício. E Paulo tem em vista apenas homens nesse processo o tempo inteiro. O tempo inteiro ele nos apresenta essa realidade com muita clareza nesses textos. E embora, irmãos, o ofício de diácono seja de serviço, não de governo, que seria o caso do ofício do presbítero, que é um ofício de governo, ele é um ofício no meio do povo do Senhor. Eram autoridade no meio da igreja, chamados pelo próprio Senhor, ordenados no meio da igreja de Cristo, para então auxiliar a igreja no serviço à própria igreja. Homens que deveriam possuir qualificações para isso. Então, o título e o exercício do ofício, na igreja também, isso é uma das razões para desconsiderarmos a mulher nesse papel, é que o título e o exercício do ofício na igreja implicava necessariamente em posse e exercício de autoridade. E o apóstolo Paulo, em outra ocasião, vai dizer que as mulheres não devem exercer função de autoridade na igreja, não é? Governando homens. Não, elas não podem assumir este papel. Então, nesse aspecto, a proibição de mulheres para o ofício de presbíteros em 1 Timóteo 2,12 estende-se ao ofício de diáconos. A autoridade que é dada àquele que governa, essa ideia de autoridade também estendida para aqueles que se dedicam ao ofício do diaconato. Como falei em outra ocasião, jamais podemos olhar para isso e considerar, imaginando que a razão das mulheres não assumirem isso é porque elas não têm capacidade, né, para isso. Não é questão de capacidade, não é questão de compreensão intelectual, não é compreensão de alegria e disposição para servir. Nunca foi isso. As mulheres não são essencialmente inferiores nem superiores ao homem. Ambos foram criados à imagem do próprio Deus, mas a funções distintas. E esse peso, essa responsabilidade é algo que cai, sobretudo, sobre as costas daqueles que são homens que devem assumir os seus papéis, tanto no governo como no serviço à igreja à frente, né? Essas questões. Nada, obviamente, contra a ideia de alguma mulher poder servir ou até mesmo auxiliar, como deve, como auxiliadora idônea,
auxiliar o seu esposo, que é o diácono, o seu esposo, que é um presbítero, o seu esposo, que é um pastor, e o serviço na igreja, como todos devem fazer, né? Uns servindo aos outros na obra do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui eu vou ler, de fato, o conteúdo apresentado pelo próprio pastor Paulo Andrada para reforçar aquilo que temos dito aqui. Ele vai escrever o seguinte. Primeiro caso, ele tratou sobre a questão de Romanos capítulo 16, verso 1. Agora, segundo, tratando agora sobre 1 Timóteo capítulo 3, verso 11, o texto que nós lemos. Ele vai dizer assim, segundo, porque a palavra mulheres, em 1 Timóteo 3, 11, também significa esposas. Esse último sentido é preferível aqui, porque o contexto fala tanto das esposas dos presbíteros, verso 2 de 1 Timóteo capítulo 3, como das esposas dos diáconos. E isso logo nos versos seguintes, sendo que o termo empregado é o mesmo. Alguns intérpretes entendem que, ao usar a palavra semelhantemente, essa referência às mulheres diga respeito às esposas de ambos os ofícios, presbíteros e diáconos, que devem ser respeitáveis, não caluniadoras, sensatas e temperantes em tudo. É a interpretação de Calvino e muitos outros. Contudo, há uma diferença. As esposas dos presbíteros não participam das atribuições de seus esposos, dirigir, governar. Porém, o auxílio feminino é necessário para o desempenho do ofício diaconal. Por esta razão, a maioria dos intérpretes entenderem que essas qualificações dadas no verso 11 sejam especificamente referentes às esposas dos diáconos. É esperado que as suas esposas os auxiliem a cumprir as suas responsabilidades nos cuidados aos enfermos e necessitados. Lembremos que nos tempos antigos não havia seguridade social, nem orfanatos ou casas de idosos. Logo, havia uma necessidade muito maior da ajuda feminina nos serviços de assistência. Como diz um estudioso, enfatiza a bênção da ajuda feminina aos diáconos. Ele vai dizer: quanto vigor e impulso um casal piedoso pode trazer ao ministério diaconal. Um terceiro argumento, na interpretação de que o texto não se refere a diaconisas, é porque, embora a função diaconal seja de natureza assistencial, ainda assim, por se tratar de um ofício, implica em autoridade, que acabamos de falar, não é? No final aqui do livro do Guy Warren. E a autoridade na igreja, de acordo com o ensino bíblico, deve ser exercido por homens. Convém ter em mente que, na concepção reformada, a função assistencial é uma classe de poder. Um último argumento é que o apóstolo Paulo retoma as recomendações concernentes aos homens logo em seguida. Se ele estivesse se referindo ao ofício de diaconisas, não teria por que retornar aos critérios referentes aos diáconos homens. Ademais, ele não prescreve recomendações específicas, conforme o fez ao se referir aos diáconos do sexo masculino. Por exemplo, que elas sejam esposas de um só marido ou que sejam primeiramente experimentadas. O que é mais uma indicação de que o apóstolo está se referindo às esposas dos diáconos e não às diaconisas. Então são estes argumentos e outros tantos podem ser considerados que apontam para a realidade de que Romanos capítulo 16, verso 1, bem como 1 Timóteo capítulo 3, verso 11, não fala aqui sobre ofício de diaconisa e então reforçando assim a verdade bíblica que nós sustentamos, segundo os nossos padrões, a Escritura e a nossa fé, que aqueles que devem assumir papel de liderança na igreja, tanto no governo, como no caso dos presbíteros, como no serviço, no caso dos diáconos, devem ser assumidos apenas por homens, e não por todos os homens, por homens que são chamados por Deus para este ofício, reconhecidos, ordenados e conduzidos para o serviço da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a forma toda sábia e graciosa que o nosso Senhor Deus determinou na sua palavra. O que a gente vai fazer? A gente vai se sujeitar a isso. Estaremos contentes com a vontade do Senhor, pois Ele, mais do que nós, está plenamente consciente de como as coisas devem funcionar na sua casa. É a casa de Deus, não a nossa. Então nós nos sujeitaremos à sua infinita sabedoria e
e sua graciosa determinação com alegria, assumindo nós a nossa responsabilidade como homens nos deveres que Ele nos deu e as mulheres também naquilo que Ele concedeu a elas a graça de servir a Cristo. Amém. Eu disse que seria breve.